candidatos à Prefeitura de Torres 2024. Às vésperas de novas eleições municipais, o GT Cultura Torres manifesta suas preocupações sobre um insustentável modelo de atuação relacionada à arte e proteção ao patrimônio e história, que colapsou a cultura local, alertando para a responsabilidade histórica dos futuros prefeitos e expondo sua visão sobre como atender aos desejos, necessidades e direitos dos cidadãos à cidade, reafirmando sua posição política de promover o acesso à arte e cultura sempre. A cultura e a arte são áreas fundamentais para o desenvolvimento e reconhecimento identitário de uma comunidade. Na cidade de Torres, com sua diversidade e história, tais áreas têm ainda mais importância, pois traz o legado da tradição ao turismo, a vocação da cidade, a vanguarda e a contemporaneidade. Assim, nós, do Grupo de Trabalho da Cultura, GT Cultura Torres, ressaltamos a necessidade de efetiva participação da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, assim como seus conselhos de cultura e o de patrimônio, Compcult e Compac, na vida do nosso município e ao lado daqueles que fazem e usufruem das manifestações, produtos e processos de nossa rica e múltipla cultura. A falta de atenção das instituições citadas no cumprimento de suas missões e na implementação do Plano Municipal de Cultura, PMC, são inaceitáveis por quem deseja uma gestão na qual se estabeleça o diálogo democrático entre a administração municipal e a classe artística. Relembramos aqui a missão definida publicamente no site institucional da Prefeitura, artigo 28. A Secretaria Municipal da Cultura e do Esporte, SMCE, é o órgão encarregado de formular políticas públicas voltadas à cultura e ao esporte. A Diretoria da Cultura compete fomentar, planejar, executar e coordenar as atividades culturais, criar e implementar o Sistema Municipal de Cultura, fomentar, em parceria com a Secretaria de Educação, as atividades culturais no meio educacional, gerir a Casa de Cultura, gerir a Biblioteca Pública, promover a divulgação das atividades culturais e artísticas e a preservação das manifestações de cunho popular e tradicional, bem como as festas que assinalem a passagem de datas marcantes na história do município, sempre tendo em vista a divulgação e a preservação da cultura local. Estabelecer uma política de conservação, reparo e divulgação do patrimônio histórico, artístico e cultural do município. É tarefa sua definir e implementar políticas e ações culturais, assim como restaurar e preservar os bens culturais pertencentes ao patrimônio histórico e cultural torrense. Sem a busca permanente desse referencial, Torres usufruirá cada dia menos da arte e da cultura por falta de uma política que deve ser responsabilidade do município. Torres precisa de uma gestão empenhada no cumprimento da lei e de sua missão, de forma a consolidar políticas, programas e ações estruturadoras na área da cultura. Assim, nós, fazedores de arte e cultura, representados pelo GT Cultura Torres, solicitamos o seu compromisso para que a próxima gestão municipal, a partir de 2025, pratique o diálogo com a sociedade civil, respeite os espaços de representação do povo em sua administração, assegure a realização de fóruns de discussão pública na área da cultura e implemente uma política com ênfase nas seguintes demandas. Abrir um centro cultural permanente, administrado pelos conselhos. Reabrir o museu e biblioteca. Criar um espaço no museu para a memória dos agricultores e pescadores. Destinar o prédio do antigo Colégio Cenecista para ações culturais. Desburocratizar o uso de espaços públicos para que todo artista local, seja solo ou coletivo, possa se apresentar, ou expor, ou comercializar nas praças. Que conste nos termos de adoção das praças que a associação responsável receberá os artistas através de requerimento. Prever acessibilidade em todos os espaços. Reativar a Festa da Banana e a da Papaterra. Reativar a Festa de Reis. Reativar e incentivar o Festival Torres na Cena e o Dança Comigo Torres. Garantir a funcionalidade e aplicação do Fundo Municipal de Cultura. Garantir o 1% do orçamento anual na lei orçamentária, como sugere o Ministério da Cultura.
Criação do espaço Teatro Municipal com no mínimo 300 lugares, com salas anexas para espetáculos, eventos, exposições e oficinas de artes. Garantia da participação mínima de 10% dos artistas locais cadastrados no município em grandes eventos públicos e privados, garantindo, inclusive, uma atração local com prioridade para abrir shows nacionais nos grandes eventos da cidade, com subsídio da Secretaria de Cultura, com regras claras e pré-definidas para a seleção dos talentos locais. Agilidade e assiduidade quanto ao LAB 2, PENAB. Criação urgente de lei de tombamento e proteção ao patrimônio edificado. Criar e implementar uma escola de artes municipal em articulação entre as secretarias de Cultura, Educação e Saúde. Criar o Coral Municipal. Reativação da Feira de Livros com participação de autores locais nos antigos moldes, aberta ao público, com participação de obras locais na rede escolar, como hoje ocorre com autores de fora. Revisar as cartas enviadas e protocoladas deste coletivo ao Poder Público Municipal. Retorno da proposta para a nova lei do Sistema Municipal de Cultura, revista e aprovada pela sociedade civil num fórum livre. A mesma foi entregue em mãos durante o fórum e protocolada no Executivo. Retirar o projeto de lei que versa sobre a Lei de Proteção do Patrimônio Histórico, pois promove o desmonte do COMPAC e inviabiliza propostas na sociedade civil para tombamentos e registros. Após promover audiência pública para propostas de um novo projeto de lei. Indicar à pasta de cultura pessoas sensíveis e com conhecimento do universo da arte e cultura. Estas propostas não inviabilizam, inclusive agregam, aos grandes eventos que consomem parte expressiva dos recursos municipais destinados à cultura. Desejamos que a gestão municipal pactue, junto à sociedade, uma política cultural em que se trabalhe melhor as parcerias internas e externas. Por sua vez, os políticos contam aqui com as bases para a formulação de um aperfeiçoamento de seus programas de governo, integrados à visão de um planejamento de longo prazo que expresse o compromisso com uma agenda cultural e artística, transformando e valorizando o patrimônio material e imaterial da cidade, focando em nossos artistas e nos seus fazeres culturais. Sem mais por hora, o GT Cultura Torres agradece a adesão a essa carta pública. Torres, 30 de setembro de 2024. Esse trabalho incrível do GT foi construído a muitas mãos e vocês viram que não são poucas as demandas. E a gente está aqui hoje com um dos candidatos para conscientizá-lo de como a cultura está em Torres. Precisamos urgente de alguém que assuma com sensibilidade essa pasta. Vou passar a palavra então ao Matheus, para que ele comente algum item da carta e também apresente seu plano de cultura. Indo diretamente ao ponto que nos interessa, que trouxe todos vocês aqui, essa carta ela é de verdade um anseio, um grito de socorro de toda a cena cultural da nossa cidade, de todos os artistas, de todos os que fazem a cultura acontecer, que são protagonistas dessa história. E de verdade todos são sobreviventes de um projeto político e econômico dessa cidade. É bom frisar isso, não é só um projeto político, é um projeto político e econômico, porque quem financia as campanhas políticas, né, geralmente, com exceção da nossa, geralmente são grandes empresas, grandes empresários, e ninguém doa nada para ninguém, no máximo empresta. Não existe almoço grátis na política. Se está doando agora para a campanha 100 mil, 200 mil, 300 mil, é porque quer algo em troca. E geralmente passa por coisas das mais simples até as mais complexas, como por exemplo um dos pontos onde foi levantado aqui, que é o desmonte do COMPAC. A quem interessa o desmonte do COMPAC? É um projeto político? Não. Nenhum político acorda num dia, né, ensolarado como foi hoje, e descobre o seguinte: eu vou alterar a lei, e eu vou excluir boa parte da participação da sociedade civil organizada, né, e eu vou diminuir essa participação, e eu vou limitar os poderes do Conselho, e eu vou... Se não é um projeto econômico, alguém pediu para ser feito isso. Quem pediu para ser feito isso?
quem tem interesse em desmontar o patrimônio histórico da cidade, artístico, cultural, e colocar ali prédios de 30, 40, 50 andares, seja lá quantos andares forem. Assim como está acontecendo agora no Parque da Guarita. Fizeram uma emenda no plano diretor, onde apenas naquele quadrilátero ali próximo do Parque da Guarita foi dobrado, alterado, né? Está aqui o vereador Moisés, que é testemunha desse fato, foi uma emenda ao projeto de lei, que nem tinha saído da prefeitura com aquele quadrilátero, mas durante a discussão da Câmara, essa quadra aqui pode construir prédio mais alto. Né? Geralmente, a gente vai lá, olha, tem um proprietário já naquela área. E esse proprietário é o maior doador da campanha do Nasser, mas isso são apenas coincidências da política torrense. Né? Portanto, a gente já sabe muito bem o que vai acontecer se essa candidatura aqui foge do debate. Quem sabe fugiria dessa pergunta que eu gostaria de fazer para ele aqui hoje, se ele vai autorizar aquilo, né? Se ele vai retirar o projeto de lei da Câmara que desmonta o complexo. São perguntas importantes a serem feitas. E nós não fugimos de nenhuma pergunta. Até tenho pena que hoje a gente já tem um debate com um povo marcado para as 8 horas da noite, que a gente tem feito já há 4 edições desse debate. É a quarta segunda-feira que nós teremos, é uma live no Facebook e no Instagram, onde eu e o França respondemos aos questionamentos direto dos eleitores e não fugimos ali de nenhuma pergunta, porque, de certa maneira, né, eu poderia ficar um pouco mais aqui com vocês, né, para acompanhar o que os outros candidatos vão falar, e gostaria até que aqui, ao invés da gente ter só 3 perguntas, a gente tivesse mais. Vou tentar até reduzir meu tempo de fala aqui, para ver se ao invés de 3 perguntas a gente pode até ter mais, porque a gente não foge de nenhuma delas. Nosso plano de governo a gente entregou para cada um aqui nessa sala, se não recebeu a gente entrega agora no final. E vocês vão ver também das 3 candidaturas que tem a prefeito da nossa cidade, apenas a nossa deixa claro no seu plano de governo que vai criar a Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa. Nós somos a única candidatura que assume esse compromisso público. Os outros têm medo. Por que eles têm medo de assumir isso? Porque geralmente vem um debate reverso. Ah, mas tu vai aumentar o tamanho da prefeitura, da máquina pública, tu vai aumentar o tamanho, o número de ICCs, pois o tamanho do Estado tem que ser o tamanho necessário para atender a população. E o necessário é sim ter uma Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Assim como a gente fala também no nosso plano de governo, do fortalecimento do Conselho Municipal de Cultura e também, né, da funcionalidade total do Fundo Municipal de Cultura, que hoje está lá criado por lei, mas não funciona. Não funciona porque não tem aporte de recursos diretos por parte da arrecadação da receita corrente líquida do município, diretamente a esse fundo. 1%, que é o que está na carta, da destinação total do orçamento do município para esse fundo, é impossível por uma questão legal. Porque dos 330 milhões que é o orçamento do município hoje, no ano de 2024, nós temos uma parte ali que é, por exemplo, o regime próprio de previdência social. E nós não podemos tirar dinheiro desse setor, que gera cerca de 60, 70 milhões por ano, dos 330, que é a garantia de aposentadoria dos servidores públicos, para jogar em outra área. Mas da receita corrente líquida, que hoje é aproximadamente 187 milhões, bom, aí é possível tu destinar 1% desses 187 milhões em lei do Sistema Municipal de Cultura para compor o Fundo Municipal de Cultura. E isso já responde, então, uma das demandas que estão sendo colocadas aqui. Não temos medo, o Alberto me perguntou, posso gravar? Pode. Podemos gravar, deve, pode publicar também. A gente não tem medo de assumir compromisso, ainda mais compromisso público. Nós temos também no nosso plano de governo, e que já está aqui na carta de vocês também, a questão de um centro cultural. Nós somos a primeira dupla a lançar um vídeo compromisso logo na arrancada da campanha, dizendo que o antigo prédio da prefeitura vai ser transformado num grande centro cultural. Centro cultural para quê? Para ali estar a biblioteca, para ali estar o museu histórico da nossa cidade. Vamos dizer que museu histórico é museu histórico, é para contar história. É para contar história desde a divisão dos continentes. Afinal de contas, nós temos aqui esse patrimônio da humanidade que demonstra de maneira prática o que foi o período da divisão dos continentes. Então, desde aquele momento nós podemos contar.
E aí podemos passar contando também a questão dos indígenas que habitavam a nossa terra, podemos falar da Rua do Fogo, podemos falar da nossa cultura, podemos falar da imigração que veio para cá, mas também podemos falar sobre toda a história escravocrata que também existiu em Torres e que não é contada. Nós tínhamos aqui sim senzalas, nós tínhamos aqui sim chibatadas, né? Os negros eram escravizados aqui. Alguém aqui conta essa história para os seus alunos? Com certeza conta aqueles que conhecem a história. Mas não porque o Sistema Municipal de Educação ou porque existe uma Secretaria de Cultura e Economia Criativa que vai ajudar a contar essa história. É um ato solitário, é um ato heróico, o que cada um e cada uma aqui faz no dia a dia para levar adiante a preservação daquilo que é a nossa história. E é importante que os nossos jovens conheçam ela para a gente poder entender os erros cometidos até aqui, os acertos realizados até aqui, para que não exista novamente no futuro os erros e apenas a repetição ou a criação de novos acertos. Nós também trazemos aqui a questão da feira permanente do artesanato e demais espaços culturais. O artesanato da nossa cidade está limitado à Casa da Terra, que ainda fui eu que criei, porque antes nem existia a Casa da Terra. Mas não dá para dizer que apenas aquele espaço é suficiente para que o nosso artesão mostre tudo aquilo que ele produz, tudo que é cultura da nossa cidade. Toda cidade turística, toda cidade que quer se desenvolver, ela além de preservar o seu patrimônio, ela valoriza e ela transforma o quê? Num produto turístico. O que vocês dizem também aqui na carta de vocês. A transversalidade da cultura, ela se dá com o turismo de maneira direta, ou centro cultural. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês? E nem eu também sou Pablo Marçal. Eu falo as verdades, mas eu não ofendo ninguém, não estou ofendendo ninguém aqui dos outros candidatos, respeito a história de cada um, a vida pessoal de cada um, nós estamos falando de política pública, é importante falar sobre isso. A questão, então, do centro cultural, está de maneira muito clara, do nosso plano de governo já. E ali também nós vamos ter espaço para oficinas de dança, para oficinas de teatro, espaço para o Cine Torres acontecer, que hoje depende, né, da iniciativa privada para acontecer o Cine Clube lá do Tomaso. Então, o que a gente defende também? A Feira Permanente do Artesanato, né, que é um espaço que a gente acredita que tem que ser no coração da cidade. Tem que ser na Praça Getúlio Vargas, ou tem que ser ali próximo da Praça 15, né? Tem que ser no coração da cidade para que realmente seja valorizada. A questão também que a gente traz aqui, e que seja aberta para todos os artesãos, de maneira clara, quem tem carteirinha de artesão deve participar. Esse negócio de edital para participar de feira, edital para vender milho verde na beira da praia, edital e sorteio para vender caipirinha, isso para o nosso povo é um crime. As pessoas vêm de fora, colocam 10 nomes de laranja no edital, eu sei como é que funciona, botam 10 nomes de laranja no edital, um deles é sorteado, mas chegou a vaga de um que era nosso de Torres, que não pôde participar, porque ainda abrem o edital quando já esquentou. Difícil é abrir edital em junho, julho e agosto, quando está só nós aqui que somos da terra, né? Chegando aos 10 minutos, vamos lá. Calendário cultural o ano todo, com valorização do artista local, realizando e apoiando eventos como Guarita da Canção, a Semana Farroupilha, festivais de teatro e dança, carnaval, entre outros. Também é a única dupla que assume compromisso público com a retomada de eventos culturais importantes da nossa cidade, com a criação de outros que vocês trazem aqui, que a gente já vai abraçar dentro do nosso plano de governo, que a gente coloca aqui, entre outros, porque justamente esse debate permanente é que a gente quer fazer. O França levantou, vou tentar resumir para dar uma palavra para o França também. Pode vice, tá lá? Porque tem candidato a prefeito que acha que vice é igual a buzina de avião. Teve um que é candidato que já falou isso publicamente, inclusive. Não sei qual é a sensação do vice dele ouvindo isso. Mas aqui não cabe espaço para disputa e para vaidade. Eu e o França temos dito que nós teremos 2 prefeitos a partir do dia 1º de janeiro e que nós vamos administrar juntos a nossa cidade. A partir do dia 1º de janeiro, eu e o Jefferson França, eu e o Bombeiro França, vamos administrar juntos a nossa cidade. Então, vou terminar aqui para ter tempo ainda. Calendário cultural todo, já falei, e preservar e recuperar nosso patrimônio histórico, como a Casa Número 1 e o Casarão dos Milha. Muito se fala na preservação do patrimônio histórico, mas poucos também citam tanto a Casa Número 1 como também o Casarão dos Milha. Falar que vai preservar a prefeitura, a antiga prefeitura, é fácil.
Falar que vai revitalizar o antigo prédio do Cerecista já é uma promessa batida, mas também é fácil. Agora, poucos candidatos sabem, inclusive, que existe o Casarão Zubira. Nós sabemos, nós queremos preservar, nós queremos que aquele patrimônio passe a ser um patrimônio do município, assim como a Casa Número 1 é o mesmo desejo que a gente tem. Gente, está aqui no nosso plano de governo, aqui não tem os detalhes de cada item que a gente traz, mas está lá no nosso site, onovopelopovo.com.br. onovopelopovo.com.br, lá no site tem todos os itens do nosso plano de governo detalhados, como que nós vamos fazer, de que maneira que vão acontecer a partir do dia 1º de janeiro. E nós não temos problema também, de assinarmos hoje essa carta aberta do GT junto com vocês e nos comprometemos com todos os pontos que vocês esmiuçaram aqui no trabalho de vocês, porque de verdade o que a gente traz aqui são tópicos, mas o que vocês trazem aqui é todo o detalhamento daquilo que com certeza vai fazer com que a cultura da nossa cidade seja valorizada. E mais, a única dupla que não tem toma lá da cá com partido político para compor coligação. A Secretaria de Cultura, quem vai escolher são vocês, o novo secretário ou a nova secretária. Nós queremos um governo de diálogo permanente, tá, pessoal? A gente tem feito muitas reuniões dessas técnicas e muitas delas no final falam: vocês vão discutir com a sociedade civil organizada. Iremos, pessoal. Diálogo permanente com todas as associações, terceiro setor, será um governo pelo povo mesmo. 3 coisas têm que ser ditas aqui para complementar a fala do Matheus e que nos diferencia das outras chapas. A primeira é uma dupla de formação técnica. Todos vocês sabem da nossa expertise e conhecimento. O Matheus tem 2 faculdades, eu tenho 2 faculdades e um mestrado, e é muito importante trocar nesse grupo aqui, principalmente com o mestrado, que é na área do porto. Né? Sabemos sim que sairá um porto aqui em Arroio do Sal e ele influenciará diretamente nas questões culturais, ambientais, socioeconômicas da cidade. Todo mundo sabe disso. E aqui está um prefeito, né, não um vice-prefeito, porque seremos 2 prefeitos, que terá sim coragem para debater para fazer o enfrentamento desse tema. Não fecharemos a Ubra, vamos fechar na tua porta na cabeça. Aquela vez lá para discutir a volta, a permanência ou não do porto aqui em Torres. Pode ter certeza, irmão, certo? Eu estudei, pessoal, para chegar nessa condição aqui e ter coragem o suficiente para enfrentar principalmente, né, esses embates que a gente tem enfrentado nesses últimos 12 anos de administração. Tá? Uma das informações também que essa dupla tem, que aqui é uma pauta interessante, a cultura, mas ela, né, interdisciplina com outra questão ambiental, uma informação também em biologia. Né? Então, todo mundo sabe que está aqui, sim, será um governo de defesa do meio ambiente também. Segundo destaque dessa dupla aqui, que o Matheus colocou ali da questão do 1% destinado para a cultura, é a única dupla, pessoal, com competência de projetos e captação de recursos federal. Tá? Eu trabalhei nesses últimos 3 anos na elaboração de projetos e captação de recursos federal dentro do Bombeiro. O Matheus já dentro da administração pública, e isso faz com que vocês tenham a certeza absoluta que fomentar a cultura será sim uma das pautas importantes nossas. Não precisa só destinar 1% da receita corrente líquida. Nós iremos buscar recursos, né, em projetos federais aí. Só ano passado foi quase 1 bilhão, tá, do governo federal aí, e dos 5 mil municípios que o Brasil tem, apenas 3 mil conseguiram alcançar esse recurso aí, certo? E o terceiro item, eu acho que é o mais legal, pessoal, é uma dupla jovem. Tá? Vocês estão vendo aqui pela primeira vez, né, prefeito e vice, né, 2 prefeitos jovens que conseguem dialogar, conseguem ser criticados. Aí vamos seguir, quem sabe, os exemplos de municípios próximos aqui, Dom Pedro de Oca, Morrinhos do Sul e Santo Antônio, né, onde elegeram prefeitos jovens aí para ter esse diálogo permanente com a sociedade civil. Muito obrigado. Pode sortear que eu passo para eles. Olha, a primeira pergunta. Você conhece o PEVA, candidato? PEVA, claro. Pessoal, vamos lá. Eu não sou nativo da cidade, isso é bom deixar claro, né? Tem pessoas que tiveram a sorte dos pais escolherem a cidade para nascer aqui. Eu não tive a sorte dos meus pais escolherem Torres para nascer. Mas eu adotei a cidade me adotou e eu me considero filho adotivo da cidade. Como acredito que muitos dos que estão aqui também são filhos adotivos, não tiveram o privilégio de nascer, mas adotaram e foram adotados. É lógico que a gente conhece o PEVA, e é tão lógico isso, que também nós somos a única dupla
que cita no seu plano de governo a defesa do PEV. A única. Podem olhar, podem comparar todos os outros planos de governo. Tem plano de governo, inclusive, que é mais uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado com um monte de frases floreadas, bonitas, mas que pouco se compromete. Está lá. Proteção das belezas naturais com valorização dos projetos consolidados, como Praia Limpa, e diálogo constante com o PEVA, o Revise Ilha dos Lobos e a APA da Bodeta PEVA. A única dupla que se comprometeu publicamente com isso fomos nós. Então, por óbvio, a gente conhece o PEVA e a gente sabe da importância da gente preservar esse patrimônio natural da nossa cidade. Qual a proposta para a realização de novos eventos para fomentar a inserção das bandas locais nos mesmos? Vamos lá. Em parte eu já falei antes, né, do calendário cultural que a gente propõe aqui no nosso plano de governo na área da cultura, mas na área do turismo, né, que, como eu falei, são temas transversais: cultura, turismo, proteção do meio ambiente, esporte, são temas transversais, educação, né, são temas transversais. A gente coloca a criação de 4 grandes eventos na baixa temporada, do mesmo porte, do mesmo tamanho do Festival de Valorismo, mas com outras temáticas. Então, a gente estava trazendo em junho, quais os meses? Junho, julho, agosto e setembro. Então, são os meses que a gente precisa movimentar a economia local, são os meses onde nós, torrentes, precisamos de mais movimento na cidade, para que os comércios sobrevivam, para que as empresas sobrevivam, para que continuem gerando emprego e renda. E, por óbvio, o artista local também é onde ele menos toca. Né? Porque é onde, provavelmente, né, a gente sabe que as intempéries, o tempo não permite um show ao ar livre, muitas vezes, né? Tá frio, tá chovendo, a Fonte Beer Park daí naquele final de semana não realiza um show, ou o Potiguar Comentaria também resolve não realizar. Então é nesses meses que a gente precisa fomentar. 4 grandes eventos. E a gente coloca também, a única dupla que coloca, né, da realização de 4 grandes eventos e a priorização da contratação de artistas locais para a realização desses eventos. Também podem ler, está aí, está registrado na Justiça Eleitoral e a gente já havia, inclusive, feito também um vídeo nas nossas redes sociais sobre esse tema. Então, obviamente, né, acredito que tenha respondido a pergunta, é a valorização, é um serviço que a Maria do Carmo fez quando estava lá, que ela montou, ela cadastrou todos os artistas locais, estão cadastrados já na Secretaria de Cultura. Então, é bater o gancho, é bater o telefone e chamar: olha, vai ter um festival, Guarita da Canção, tal data, vamos realizar juntos, vamos acontecer, vai ter o Festival de Frutos do Mar no mês de junho, vamos lá, vamos montar uma programação cultural com os nossos artistas, vai ter o retorno da FEBanana, da Festa da Banana, como está sendo proposto aqui, vamos chamar os artistas locais. Isso também está lá no nosso plano de governo. Referente ao projeto de lei que versa sobre a proteção do patrimônio histórico de todos, lei de tombamento, está desalinhada com o esteio federal, estadual e municipal, que desmontou o atual COMPAC, Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Artístico e Cultural. O que os candidatos têm a intenção de fazer lá? Isso aqui eu vou responder. Pessoal, isso aqui eu vou responder, tá? Porque quem não sabe também é formação em direito, sou advogado com área de atuação do direito público. Daí é importante colocar, até a pergunta aqui já colocou, inclusive, né, que nós temos uma lei federal hoje. Então, uma lei municipal hoje é interessante, mas tem uma lei federal hoje que está em obra. Então, todo mundo sabe que ela deveria ser aplicada no nosso município, e o nosso município, como tem sido nos últimos tempos, não cumpre, né? Vamos retirar da Câmara de Vereadores e vamos aplicar a lei federal e constituir-se na Câmara de Vereadores uma lei municipal. É importante também frisar que no nosso governo a gente vai ter dentro da Procuradoria Municipal um setor especializado para tratar leis históricas, de tombamento, de cultura, porque isso a gente viu que é um grande gargalo, né? Um procurador, um advogado, né, sendo bem genérico, ele é humanamente impossível ele saber de áreas específicas. Por exemplo, a procuradora atual hoje, ela não sabe nada de lei hoje, né, que cuida do meio ambiente ou cuida do patrimônio histórico, ela não sabe. E simplesmente ela coloca numa folha de papel um parecer jurídico, né, que o atual prefeito quer que ela, né, faça ou não. No nosso governo, né, teremos sim um setor especializado dentro da Procuradoria para fazer a defesa dessas leis. Gostaria de agradecer e lembrar, quem sabe, os candidatos que por aqui passaram,
aquele que ele retome o regimento interno do combate, lá de 2017, que foi forçado. Tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, pessoal. Próximo candidato. Matheus, eu acho que a postura do GT Cultura Torres hoje aqui expressa muito do que esse grupo quer. Nós queremos um diálogo com o candidato que vencer essas eleições para que a gente possa construir realmente um cenário de arte e cultura mais favorável. Muito obrigado mais uma vez. Salve de palmas aí, gente. Assinado o compromisso, então, para a cultura de todos. Para que a gente possa ter, após as eleições, um trabalho junto a quem for eleito. Nós somos da arte e da cultura. A gente precisa desenvolver isso, independente de quem esteja no poder. E que eles tenham a real impressão da importância que tem esse momento para a cultura de Torres. Então, boa noite, pessoal. Eu quero dizer para vocês que estou aqui nesse momento representando o nosso candidato a prefeito, eu sou candidato a vice-prefeito, meu nome é André Pós. Quando a gente foi convidado para esse evento, e eu havia falado para o Sandro e a nossa equipe também já havia comentado, nós estamos com uma agenda bastante extensa, em torno de 10 eventos a cada noite, e a gente hoje, infelizmente, a gente até não estava previsto essa vinda aqui devido a essa agenda. Então, peço desculpa a todos vocês, realmente, porque ainda mais que se avizinha a eleição, né, está muito próximo, e isso tem demandado um tempo. Mas, claro que vocês são muito caros para nós, a gente gosta muito dessa pauta, e essa pauta é muito importante para a cidade de Torres, até porque, lamento dizer, né, mas vocês mais do que eu são conhecedores, cultura em Torres é terra arrasada, né? Simplesmente não existe, né? Não existe, não por parte de vocês. Porque o município de Torres, a gente sabe que não deu a mínima atenção nos últimos anos para a cultura. Ou vocês podem me dizer o contrário. Se não fosse assim, vocês não estariam fazendo uma carta tão extensa assim, em todos os pontos. Tudo que eu penso sobre cultura está dentro dessa carta. Eu até poderia simplesmente já dizer para vocês, esse é um compromisso, está assinado. Já está assinado. Tudo que a gente precisa, vocês resumiram aqui nessa carta. E ainda dá para fazer muito mais coisa. Mas para isso a gente precisa contar com vocês. Porque o conhecedor da cultura são vocês. Vocês é que fazem cultura, vocês que vivem cultura, vocês que respiram cultura. E é vocês que têm que participar disso e fazer isso. Nós vamos estar, vamos dizer assim, em segundo plano nessa questão, para apoiar, para incentivar, para fazer o que tem que fazer para a cultura. Tu sabe, Sandro, Jair, tu sabe, Nilson, tantos outros aqui. Eu sou um amante da cultura, então, pessoal, eu acho que a gente pode tranquilamente ir para esse debate aqui, ó, e rever conta, se vocês quiserem, bem tranquilo para mim, bem tranquilo. Agora, o que eu tenho para dizer para vocês, que diante do que nós estamos vivendo hoje em Torres, nesses últimos 8 anos da administração pública, tendo em vista, eu até fiz uma anotação aqui rapidinha, tendo em vista o descaso e a briga que tiveram que fazer o pessoal da cultura para receber um dinheiro ali na Lei Paulo Gustavo. Né? Quando viveram a pandemia, o município não quis ser parceiro para repassar o dinheiro. Eu participei disso, eu vi isso. O quanto vocês, artistas, movimentos culturais, para receber um dinheiro para se manter, o município não quis ser parceiro para repassar o dinheiro que veio do governo. Então, pessoal, eu acho que é um descaso total. Eu acho que a cultura a gente tem que se abraçar e juntos, partir do zero praticamente, né? E refazer tudo que tem que ser feito. E vocês podem ter certeza absoluta que seremos muito, mas muito parceiros para fazer isso. E aí nós temos que revitalizar, sim, o Colégio Cenecista, que foi uma promessa desse prefeito que está aí. Lá na primeira gestão, ele fez vídeo prometendo, e foi para frente do colégio, prometeu, e não fez.
Foi lá e não fez. Prometeu, iludiu e enganou todo mundo e não fez. Aí, para o segundo mandato, ele foi lá e fez a mesma coisa. Foi lá para frente do colégio, fez, prometeu e não fez. Então a gente vai acreditar numa gente dessa? Infelizmente não tem como acreditar. E aí, daqui a pouco pode vir o sucessor e vai lá para frente do colégio e promete de novo. E aí vão ficar mais 4 anos sem fazer. Porque de promessa vocês já estão cheios. Então não sou eu que vou vir aqui fazer promessas, a gente vem para agir. Não é a gente, não é o André que vem, é vocês que vão agir. É porque vocês é que são os da cultura. E é vocês que têm que fazer, e é vocês que têm que impor. Não é o André. Nós vamos ser cúmplices de vocês, nós vamos ser partícipes desse processo. É isso que nós vamos ser. Nós vamos abrir as portas para vocês fazerem. E esse é um tema caro para mim, porque cultura é muito importante. Eu tenho 3 filhos, uma menina de 16 anos, um menino de 13 e um menino de 11. E a gente não tem cultura para o jovem, para o adolescente, para o adulto e para o idoso. Aqui em Torres não tem cultura para ninguém. Não é feito cultura em Torres. Então, pessoal, é vocês que têm que dar as regras. Só que eu digo para vocês uma coisa muito importante, que é basilar. E vocês têm que entender isso. A união faz a força. Sempre foi dito isso, lá do tempo do colégio até os dias de hoje. A união faz a força, é ou não é, gente? A união faz a força. Se vocês se unirem, se vocês brigarem, vocês vão ter. No nosso governo não vai precisar, porque as portas vão estar abertas, porque nós vamos sentar e vamos estar juntos para resolver e para fazer. Querem passar de pauta em pauta? Eu estou aberto para a gente discutir. Cultura popular vai ter voz. Meu amigo, todo tipo de cultura é cultura. Nós temos que usar todos os nossos artistas. Todos terão voz e vez. Muito obrigado. Todos terão voz e vez. Muito obrigado, de coração. Ninguém vai ficar de fora desse processo. Muito obrigado. Absolutamente ninguém. Muito obrigado. Nós vamos trazer todo mundo para o palco. Muito obrigado. Espero poder responder. Eu até digo para vocês, eu não sou um expert, né? Mas a gente tenta... Pessoal, é aquilo que eu torno a repetir. Não é o André que vai fazer, é vocês que vão fazer. É vocês que têm voz e que têm vez. É vocês que são os artistas. E não é só os artesãos nós vamos buscar para esse processo. Tem muita coisa. Outro dia eu estava dizendo, olha só o link, olha o link. Na Feira do Agricultor, tu pode olhar a Feira do Agricultor como cultura, como espaço de cultura. Porque aquela gente que está ali na Feira do Agricultor também faz cultura, também faz turismo, se tu conseguir agregar tudo. Estou deixando os comentários dele, porque ele ainda está no tempo dele. Não, nós podemos aproveitar esse tempo para o debate, se for o caso. Pessoal, as perguntas devem ser enviadas para a mesa, tá? Por gentileza. A primeira pergunta, então, André. A aldeia indígena. Quais os projetos para a nossa cultura indígena? Digo, inovador? Um projeto Inovador. Pessoal, eu tenho falado com o professor Roberto, que é o professor lá, o diretor da aldeia indígena, e simplesmente eles compraram uma área para a aldeia indígena e jogaram os índios lá dentro. Eles tiraram de um lugar, eles tiraram de uma propriedade que estava à beira da faixa da BR-101, compraram a área lá do falecido Roque Tencate, são 9 hectares, se não me falha a memória, mas para... Oi? 8 hectares. 9 hectares os índios ocupam lá na área onde eles estão. Só que eles foram simplesmente jogados lá. Não tem estrutura nenhuma,
não tem praticamente nada de atendimento. Então, lá também é outro lugar que tem que se fazer tudo, a partir do zero. Então, a cultura indígena, eles foram os nossos primeiros habitantes, né? E eles têm esse privilégio de serem os donos da terra e, ao mesmo tempo, não são. Porque a gente foi ocupando os espaços e fomos tirando os espaços deles. Hoje eles estão à margem e, se vocês forem lá visitar, falta tudo. É um pecado que está acontecendo lá em relação aos índios. Eu acho que tem que ter um investimento público para incentivar tudo que eles fazem. Eles têm artesanato muito bonito, de palha, de madeira. Eles fazem muitas coisas, só porque eles não conseguem se dedicar esse tempo todo, porque na verdade, ao mesmo tempo, o índio tem aquela questão. O pessoal dizia que o índio, isso é uma imagem nossa, não é imagem do índio, é uma questão cultural daí. É uma imagem nossa que o índio não produz. Na verdade, ele tem a parte artística, mas não consegue produzir, porque daí não tem alimento, e aí é uma cadeia que se torna ao entorno deles, e isso prejudica os afazeres culturais deles próprios. Então, é tudo questão de incentivo e de estrutura. Lá precisa de estrutura. Precisa de estrutura para aquelas crianças que em pleno inverno passam frio, não tem roupa, não tem comida, não tem uma educação. Apesar do professor Roberto que está lá, é uma pessoa extremamente dedicada, se dedica demais, mas infelizmente investimento, não sei se seria do governo estadual, municipal ou federal. Aí, mas se for dos três, a parte de Torres também não está sendo feita. A parte de Torres também não está feita. Por quê? O primeiro a olhar o que acontece lá é o município. Quem tem que estar presente lá, no primeiro momento, é o município. Aí depois tu vai dizer, bom, está faltando isso, aquilo, é do Estado, vamos no Estado. Mas é o gestor municipal que tem que estar presente ali e ver o que está acontecendo e buscar os recursos necessários. Não sei se respondi, mas... Agora, referente à questão de cultura deles, é mais que eu vejo mais o artesanato. Uma parceria com a FUNAI, né? Entendeu? Quando eles compraram a área, foi em parceria com a FUNAI. Mas é que se não tiver uma gestão pública municipal cuidando, as coisas não acontecem. Lembrando que eles chegaram aqui no 90. Na sua concepção, uma escola de arte é importante no nosso município? Como desenvolveria ou implantaria uma escola de arte para crianças e adolescentes em turno inverso escolar e para adultos? Eu defendo que as nossas escolas municipais tenham um turno integral. A criança vá para a escola na parte da manhã, café da manhã, vai fazer o seu estudo da matemática, o português, o inglês, o tradicional. Vai ter o almoço, uma refeição digna, e no período da tarde, sim, vai ter aula de música, aula de teatro, aula de artes cênicas, várias partes que pode ser muito explorada. E as nossas crianças têm potencial para isso. A gente pode formar muitas crianças artistas. E sabe que essa questão também pode ser uma questão que pode ir para o futuro, a questão profissional, né? A gente tem que incentivar. Então, eu acho que, em primeiro momento, é o turno integral nas escolas. E aí, sim, depois a gente pode pensar e já começar a implantar, desenvolver essa cultura cultural, não sei se eu fui claro em relação a isso, né? Para que a gente tenha um espaço específico para a cultura. E nós temos o antigo Escola Cenecista, nós temos o prédio da prefeitura, a antiga prefeitura, que se não cuidar é outro prédio que vai cair no chão, que esse governo não cuidou, está ali caindo. Os artistas tiveram que ir lá fazer um abraço, tiveram que abraçar o prédio um dia para poder passar o filme lá, e o prefeito e o secretário de cultura da época foi lá para impedir isso. Isso me revolta, desculpe a minha indignação, mas me revolta, porque um secretário da cultura foi lá e impediu os artistas de usar um espaço público para a cultura. Então, isso me...
Eles são gado mandado. Pior ainda, então a intenção, aí então é pior ainda, aí é o prefeito. Aí foi o prefeito que não quis que as coisas acontecessem, foi mandado pelo prefeito. Então isso me indigna, né? Ao invés de investir, de incentivar, de abrir o espaço, não, ele vai lá e fecha, não deixa, foram lá fazer um abraço no espaço cultural e foram impedidos. E está lá fechado, e se não cuidar vai cair. Se não cuidar vai cair, porque me disseram que o telhado está podre, que as estruturas estão podres, e aquilo ali é um espaço não só cultural, mas aquilo é um patrimônio histórico do município. Mas parece que patrimônio histórico do município, essa administração faz questão de deixar cair. Assim é com tudo. Essa administração faz questão de deixar cair os espaços públicos. Eles querem que caia no chão para depois não poder arrumar mais. Então isso a gente não tem que... Vocês que são envolvidos com a cultura, têm que se manifestar, têm que gritar. A voz de vocês tem que ser ouvida. Eles têm apoiadores. A terceira pergunta. Eles têm apoiadores. Vamos à terceira pergunta. Eles estão tomando a frente da cultura em todo. Vocês têm que fazer a frente. Vocês têm que fazer a frente. Vocês têm voz. Vocês têm voz. Tem gente que tomando a frente e está apoiando esses. Como dizia o meu velho. Eu estou aqui. Do jeito que for, Deus filho. Como dizia o meu velho líder, são interesses. Eu tenho que esperar 50 anos para mim poder lançar meu livro e contar tudo que eu li. Para a gestão do patrimônio cultural, quais são as medidas propostas para a preservação dos bens materiais e imateriais? Aqui estão os nossos bens imateriais do município. Os bens imateriais e os bens materiais do município. Oi? Pessoas e patrimônio. O patrimônio eu estava falando até agora, sobre o patrimônio. Então, se a gente não cuidar do patrimônio, do que é o nosso patrimônio? Quais são as medidas? A gente tem que investir dinheiro público, pessoal. A gente tem que pegar o dinheiro público e investir. E se não tiver dinheiro público, a desculpa. Aí vem a desculpa, não tem dinheiro público. Está relacionado às políticas públicas da preservação do patrimônio histórico do município. Sim. As políticas públicas são as leis de tombamento, o fomento, né, das pessoas. Se as leis existem, elas têm que ser respeitadas. Qual é a proposta da chapa Delcine Bose para essa questão específica? A gente tem que respeitar as leis em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente tem que cuidar do nosso patrimônio. O que será da nossa história no futuro se a gente não cuidar do nosso passado, do nosso presente? Como? Incentivando, cuidando, arrumando, construindo, reformando. Isso é a parte física. E a parte cultural, nós temos que incentivar. É aquilo que nós estávamos falando há pouco tempo. A escola de teatro, a escola de arte, a escola de cultura. Nós temos que fomentar isso. Fomentar. Primeiro nós vamos começar nas escolas públicas municipais. Implementar uma cadeira da arte. E aí nós vamos ver o que é a aptidão das crianças nesse momento. Quais são as aptidões? As crianças têm aptidões. Eu não posso dizer para uma criança que ela tem que tocar piano se ela gosta de tocar violão, se ela vai fazer arte cênica, então nós temos que fazer um estudo de aptidão e levar as crianças para a sua área, levar as crianças para a sua área. E aí nós temos que ter gente profissional para isso. Nós temos que contratar. O município arrecada 340 milhões de reais. Este ano de 2024, o município de Torres vai fechar o ano com 340 milhões de reais. No ano de 2025, provavelmente
vai passar de 365 milhões de reais. Isso quer dizer que nós vamos ter mais de R$1 milhão por dia. É só fazer gestão, pessoal, porque ao invés de tu comprar uma escola que está caindo aos pedaços, que foi uma bucha de canhão que passaram para a administração pública, pegaram um prédio que vale muito dinheiro aqui na beira da lagoa e avaliaram lá embaixo por 3 milhões e compraram um prédio que não vale nada e avaliaram por 6 milhões. Isso nós vamos rever. 9 milhões. E aí está lá o prédio caindo aos pedaços, cheio de goteira, e aí tiraram as crianças do São Jorge para atravessar a faixa, para estudar ali naquele colégio, para dar uma justificativa por que compraram aquela área. E aí agora a outra escola do São Jorge está abandonada. Então o dinheiro público tem que ter gestão. No momento que tiver gestão, tu vai economizar. Então 10 milhões de reais, pessoal, escutem bem, 10 milhões de reais que foi colocado naquela escola, nós podíamos investir na cultura. Está aí, ó, 10 milhões de reais. Já dava para dar o pontapé inicial na cultura, não dava? Então, pessoal, está aí. Aí não, foram lá e jogaram num prédio velho caindo aos pedaços. Alguém foi consultado ou foi uma jogatina imobiliária? Gente, por favor, considerações finais. Mas eu disse para o Delci e falei para o Sandro e tal, eu não posso deixar de lá prestigiar esse evento com o pessoal da cultura, que para mim é muito caro, tu sabe disso, Sandro, Miltinho, Jaime, os demais que conviu, o professor, a Mini, né? Então, pessoal, agradeço muito esse espaço e vocês podem ter certeza de uma coisa, nós vamos ser grandes parceiros na próxima administração de Torres, que se inicia dia 1º de janeiro de 2025, a nova administração de Torres será uma grande parceira para a cultura de Torres. E quero dizer mais, me arrisco a dizer, como nunca foi visto em Torres. Quero me arriscar a dizer, porque me é caro a cultura, eu gosto de cultura, o Sandro sabe muito bem disso, eu sempre fui um apaixonado por cultura, sempre que eu pude, dentro das minhas possibilidades, fui um apoiador, né? Dentro das minhas possibilidades, não sou muito, mas eu sempre fui um grande apoiador, porque gosto muito. E acho que é fundamental, principalmente para os nossos jovens. E nós temos que pensar mais uma coisa, pessoal, em conjunto. Temos que pensar em cultura, assim como o esporte, para afastar as nossas crianças da drogadição. Nós temos que pensar nisso. A drogadição tem ocupado muito os nossos jovens e nós temos que tirar os nossos jovens dos caminhos errados. Agradeço muito esse espaço e contem com a gente a partir de 2025 para transformarmos a cultura de Torres. Muito obrigado. Passar a palavra para a Em nome do GT e de todas as pessoas aqui presentes, nós vamos passar para você assinar essa carta, que é a carta que nós elaboramos a muitas mãos, que é uma carta de compromisso da gestão. Só, deixa eu tirar uma foto com vocês todos atrás. A representante da comissão. Boa noite a todos, a todas. Vários itens que foram lidos pelo Miltinho já está no nosso plano de governo. Eu, como vim sem o óculos, vou pedir para o Tubarão dar uma lida aqui para vocês, que muito se encaixa no nosso plano de governo. Tá? Mas, com certeza, eu vi que tem várias reivindicações e eu não estou aqui para fazer politicagem. Tá? Eu estou aqui para fazer política. Então, com certeza, a gente não vai conseguir fazer todas as reivindicações. Que vocês entendam que cada setor que se reúne conosco tem dezenas de reivindicações. Mas, com certeza, vocês podem apontar para nós quais são as principais e nós começar de cima para baixo. Volta o que é mais importante e a gente vem, juntamente com vocês, a gente vem atendendo as demandas, tá?
Mas eu vou pedir para o Tubarão dar uma lida aqui, só um minuto. Boa noite a todos. Queria aqui com carinho cumprimentar, em nome da Maria do Carmo, que já esteve comigo na Secretaria da Assistência Social, né? Fez um trabalho bem bacana, cumprimentar todas as meninas aí presentes e, em nome do Sandro, cumprimentar os meninos que fazem parte desse grande encontro, que eu acho muito importante para a cultura de todos. Sei que, Maria, só nesse artigo 28 se cumprir, né, Niltinho, boa parte dessa segunda chamada já vai estar resolvido. Eu acho que primeiro nós deveríamos cumprir, além do município, que com certeza, né, várias das demandas de vocês já estavam, né, contempladas ali. Nós vamos ler então o nosso lazer e cultura. Organização de eventos culturais como festivais de música, teatro e festival de livro e dança. Valorização de espaços de conveniência em praças e parques, criando e qualificando novos espaços diretamente nos bairros. Ampliação na oferta de oficinas de artesanato, pintura e outras expressões culturais para diluir e qualificar os trabalhos existentes na nossa cidade. Ampliação do programa de turismo local, valorizando os pontos turísticos e históricos da região, garantindo renda às famílias e profissionais do turismo. Criação de equipamentos culturais municipal, com foco no fomento, na produção e no desenvolvimento da nossa cultura. Restauro e modernização do Museu Municipal, transformando em centro cultural com espaço de comportamento, o museu, salas multifuncionais para oficinas e atividades culturais, diversos auditórios e exploração do subsolo através de concessão para iniciativa privada para garantir a viabilidade econômica e o funcionamento do local, criando mais um espaço de convivência na cidade. Reabertura da Biblioteca Municipal com espaço para pesquisa e estudo, fomentando e valorizando o conhecimento acessível a todos. Implementação de tour histórico guiado com pessoas e passeios de ônibus com teto aberto nos pontos turísticos da cidade, contemplando a história de Torres através de patrimônio cultural e histórico. É isso aí. O vice também está um pouquinho de falta de vice também, o meu prefeito. Então era isso, né? E a palavra está com vocês, fiquem tranquilos. Isso que ele leu está no nosso plano de governo, foi entregue para vocês. E então isso não foi criado agora, né? E eu acho que várias demandas que estão no nosso plano de governo bate com as demandas de vocês, mas possam nos corrigir se eu estiver errado. Está no nosso plano, né, levar a cultura ao bairro. O que é levar a cultura ao bairro? De todo, pegar um final de semana por mês e nós levar shows, teatros para dentro dos bairros. Isso é uma proposta que nós já temos há bom tempo já conversando sobre isso, de poder promover não só, vamos fazer na prainha, vamos fazer no bairro de balonismo, não, levar a cultura ao bairro, né? Todo mês nós fazer algo, tanto um show de dança como um show de música. Isso já é uma proposta que nós temos. E sobre eventos que a gente tem no município, como o balonismo, o Réveillon, sempre uma banda local nossa tocar antes do show a nível nacional. Sempre valorizar. Isso aí a gente sentou com alguns músicos até e conversamos com eles de sempre valorizar o que é nosso, da terra. Isso aí já foi implantado alguns anos atrás pelo governo do estado, que todos os shows que tinham no estado
antes dos shows serem tocados ou apresentados, teria que ter artistas locais fazendo abertura. E isso isso a gente quer implantar em Torres mesmo. Nós queremos valorizar a cultura de Torres, dos artistas torrenses locais. Então isso é uma proposta nossa e nós vamos implantar. Como eu disse, eu não vim aqui para fazer politicagem. A gente quer fazer uma política daquilo que a gente possa assumir e que a gente possa cumprir. Aquilo que a gente não pode cumprir ou não tem chance de cumprir, eu prefiro dizer para vocês que não consigo fazer e não vou fazer. Por isso. Mas isso que nós botamos no plano de governo, a gente vê que tem grande chance de ser feito, sem problema nenhum, e nós vamos estar realmente apoiando a cultura local. E sobre o espaço que vocês comentaram, um espaço de evento para 300 pessoas, eu não sei qual é a capacidade daquele teatro que nós chamamos na SAPT ali, onde tinha o Osmar Pinto antigamente, Paulo. Eu acho. Quanto? 145, eu só tenho muitas cadeiras. Eu não sei se... Gente, eu fiz o Torres na cena naquele espaço. Nos grandes espetáculos de sucesso, a gente colocava 200 pessoas. Mas muito só porque na real é pouco o espaço. Mas a carta fala a partir de 300. Sim. Sim, e você tem um local para indicar com 300 lugares? Cerecista é maravilhoso. É uma coisa nossa. Sim, não. Eu acho um pecado ser Cerecista tá da maneira que está. Mas ali precisa de uma boa restauração e não é algo que é imediato. É algo que vai levar bom tempo para restaurar, conseguir renovar a concessão do Estado. Se quer algo mais imediato, eu acredito que o melhor local seria esse da SAPT. Que cai para 150, 200, é melhor nós ter um local com 150 pessoas do que não ter nada. A gente começa de baixo para cima. Não adianta a gente sonhar com um grande teatro para 1000 pessoas, para 500 pessoas e não sair do papel. Vamos começar, porque tudo se começa menor, né, Jaime? As coisas se começam devagar e nós vamos subindo. Tem. É que lá na Casa de Cultura eu pegava um espaço para nós também criarmos as nossas coisas lá de graça para a população. Sim, tinha lá, né? Com aquilo que era. Gente, só um minutinho. As perguntas deverão ser depositadas aqui, como foi feito com outro candidato. Tá? Não, é para seguir como foi feito com os outros candidatos. Para a gente seguir o formato de todos os outros candidatos, sem diferenciação, tá, gente? Tá? Isso a gente pode alinhar posteriormente. Sim. Quando eleito. Sim, não, mas se vocês estão pedindo para conversar conosco antes, né, nós estamos aqui para isso, né, para fazer esse bate-papo. E então, assim, eu me comprometo como candidato, acredito que o Tubarão, o vice, assume esse compromisso comigo, de nós começando trocando aquele espaço à SAPT, que a capacidade, para alguns de vocês dizem que é 145, 150, 200, mas esse compromisso eu assumo com vocês. E eu acho que outra coisa que nós podíamos fazer era pegar de vocês, artistas, uma indicação com o diretor de cultura, vindo de vocês. Que legal. Tá? Mas assim, algo sensato, pessoal. Algo sensato. Não adianta nós puxar demais para um lado, puxar para o outro. Faz algo sensato, a gente se reúne com todos vocês. Vocês podem fazer 3 indicações para nós de um nome e nós escolhemos o nome que vocês indicarem, dos 3. Dá para nós trabalhar assim, Sandra, mas como diretor, tá? Não como secretário, de assumir uma pasta. Esse compromisso eu assumo com vocês. Mas o secretário... Pode ser show do mandato, sem problema. Andou tendo gente que ficou 1 mês, 2, 3 e já acabou de novo. Eu não fui prefeito ainda, querido. Eu não posso responder por outro, né? Eu estou respondendo pela minha pessoa, pelo meu CPF. E como eu já deixei bem claro aqui,
Eu não faço politicagem. É muito fácil chegar aqui e prometer tudo e amanhã virar as costas para vocês. Dentro dessa sala aqui, tem muitas pessoas que eu conheço e convivo dentro dessa sala e sabem da minha responsabilidade e do meu caráter. Quando eu assumo algo, eu cumpro. É assim que eu trato. Então, dá para nós criar isso, entendeu, Sandra? Dentro da cultura, que vocês indicam alguns nomes para nós. E dentro desses nomes aí a gente pode construir. Como eu disse, tem muita gente que eu conheço aqui dentro, que eu convivo e acho que é muito capacitado, mas eu vou sugerir esses nomes, né? Que tem grande capacidade de ser um diretor de cultura. Vou passar um pouco para o Tubarão, hein? Pessoal, assim, só para a gente fazer mais um compromisso com vocês. Quando fui secretário da Assistência Social, a Maria do Carmo ficou comigo, eu era uma pessoa de quadro, eu trouxe para dentro da secretaria, a gente fez um trabalho bem bacana, mas para você ter uma ideia, nós fizemos um projeto que levamos as crianças dos bairros tocarem violino. Quem não lembra, nas entradas de Natal, as crianças dos bairros tocando violino, os pais tudo querendo se matar, São Jorge, Guarita, Duna, Zona Sul, Vila São João, e eram obrigados a se encontrar todo mundo na praça 14+1, né? Na época de Natal, porque as crianças estavam fazendo a apresentação dos bairros, tocando violino. E eu tive, quando veio aqui, eu e o Nácio sentamos e conversamos para fazer a questão dos músicos, para nós levar os músicos locais, todos inscritos, para tocar em todos os bairros, na Pirataba, no Jacaré, no Rio Verde, levar o nosso lá. Mesmo que não tenha um grande show, mas levar o nosso show de Torres, para as pessoas conhecerem e eles conhecerem que Torres tem os artistas. Igual fizemos quando era o tocar violino. Nós, no meu tempo de Secretaria da Ação Social, nós trabalhamos mais de 1.200 crianças. Por que nós não podemos fazer isso hoje na cultura? Vocês aqui, a gente está vendo quantas pessoas, a Paulinha, agora que eu vi ali, que eu olhei, a Paula Xereque está. Então assim, tantas pessoas que a gente conhece, tem condições sim, de nós juntos e sentarmos e fazer uma cultura forte. Ou tu acha que eu me sinto um cara realizado numa reunião que nós tivemos em uma moça de Tubarão? Por favor, abre a biblioteca pública. Tu acha que a gente, eu e o Inácio, gostamos de ouvir isso, meu tio? Jane, pessoas que a gente conhece, que estamos aqui, que lutamos pela mesma coisa. Torres forte. Quando a gente sai, que vai visitar um outro local, a gente não vai lá ver o museu deles. Por que nós não temos aqui todos o nosso? Então, só para reforçar, né, reforçar o que o Nasser falou, eu fui vereador 5 mandatos e sempre lutei por isso. Então, quem me conhece sabe que eu não botei meu nome na chapa do Nasser para fazer essa luta, para a gente vir aqui fazer promessa para vocês e não cumprir. O que nós fazemos, eu e o Nasser, com certeza, nós temos condições de fazer se vocês nos ajudarem. Muito obrigado. Muito bem. Nós vamos passar então para a rodada de perguntas, tá? Como funcionaria um investimento cultural no movimento hip hop em Torres, podendo ter eventos públicos semanais ou mensais? Bom, eu acredito que seja dentro do orçamento da pasta. A pasta ela tem que ter um orçamento como qualquer outra pasta, não só da cultura. Vocês comentaram que tem uma lei que diz que é 1% da arrecadação. Não é lei, é uma sugestão. É uma sugestão. É 1% não é do orçamento. Desculpa, agora estou falando tudo. Sim, mas nós temos que entender, né? É 1%. Da arrecadação? É 1% da arrecadação, e não no geral. Não é o que vem de outras esferas. É o orçamento do município. Sim. A questão federal sobre o uso do recurso municipal. Ótimo. É uma sugestão nossa. Não é nossa, é federal. Não, só um pouquinho. É uma sugestão do Ministério da Cultura
fazendo, tá? A exemplo, Passo de Torres já tem essa lei. Sim, seria um máximo de 1% a sugestão. É 1% da arrecadação, recurso próprio. Seria hoje 1%, nós estamos arrecadando 322 milhões, né? Seria 3 milhões e 200 mil ano. É isso? Isso aí. Vamos trabalhar com isso, vamos estudar isso. É real, né? Oi? É real, né? Sim, sim, sim. Nossa, o principal. Uma porcentagem, Passo de Torres é 25%. Uma porcentagem tem que ir para o Fundo de Cultura, que é diferentemente da dotação, porque daí o Fundo de Cultura é o Conselho que libera, e não o secretário. Isso, e existe uma lei GM municipal. Eu estou te perguntando porque eu não tenho esse conhecimento. E sou muito humilde de perguntar e dizer que eu não sei. Nós estamos tentando construir algo juntos. Uma questão da Previdência Municipal também, que não participaria na contribuição dos seus aposentadorias. É quem que vai trabalhar as 60%. Gente, eu não acho justo que a gente abra a fala porque os demais candidatos não tiveram essa oportunidade. Então, que ele responda dentro do conhecimento dele. Está respondido. Ok? Próxima pergunta. Vamos pegar aqui. Qual a proposta para a realização de novos eventos para fomentar a inserção das bandas locais nos mesmos? Essa aqui, com certeza, entra justamente naquele processo que eu estava falando, que é levar todos os músicos nossos, né, escrever todos eles, todos, não é meia dúzia, não, são todos os músicos que se interessem a tocar, e nós levar eles para dentro dos bairros, tanto os da cidade como os fora do interior. Tipo eu falei, Jacaré, lá na Vila São João, lá na Vila João 23, Areia Grande, levar nos eventos deles, do bairro, que nem onde tinha a festa da Areia Grande. Podia levar o músico nosso para tocarem lá. E, além o Nasser fez a fala do balonismo, mas na verdade nós temos 2 eventos no município, balonismo e Réveillon. Temos que criar a festa do Pampo aqui, né, um festival que nós podemos fazer. Nós temos aqui Lagoa, temos Rio e temos Mar. Nós podemos fazer um festival do mar bonito, né, ocupando essa belíssima lagoa que temos aqui. Todos os eventos que vai fomentar não só a cultura, mas também o nosso comércio local que precisa ser trabalhado o inverno todo. Vamos trabalhar juntamente com a diretoria de cultura, evento para o ano inteiro, não somente para os anos de verão e mais o balonismo. A nossa proposta é fomentar o nosso turismo o ano inteiro, isso incluindo já a cultura. Prova disso que a gente incentiva os músicos local. Nós já temos 2 bandas contratadas para a Vitória, que são 2 bandas locais. Domingo que vem nós já contratamos 2 bandas para tocar após a eleição, e as 2 locais. Já é um incentivo das bandas locais. Aldeia indígena, quais os projetos para a nossa cultura indígena, projetos inovadores? Nossos índios guaranis, que tanto nós, ali também tive a oportunidade de também fazer um trabalho com os índios, na época do balonismo. Do balonismo nós botamos toda a aldeia a trabalhar, confeccionando na época aqueles balões do Festival de Balonismo. Todos os balões que foram colocados na cidade foi feito pelos índios. Podemos sim aproveitar aquela mão de obra dele nos nossos festivais, não simplesmente jogar eles na frente de uma padaria, uma coisa pedindo dinheiro, né, o dia inteiro, junto com as crianças. Podemos sim aproveitar nos nossos projetos, como tem dos artesãos. Por que não incluir o índio? Pode incluir, né? Também a aldeia, eu acho que é importante, eu acho que foi buscado, resgatado eles, que na verdade eles estão sendo hoje só índio de porta da padaria Vosso Pão, né? Lá no pedindo comida na frente do Macromix. Nós trabalhamos, muitas vezes, a Maria é de prova disso, né? Que está aqui bem do meu lado.
quantas vezes que nós fazíamos um trabalho diretamente com eles, trazendo leite para as crianças, fazendo as sementes, que é uma semente especial para eles, água, roupa, comida. Muitas vezes vinha tudo dos próprios índios a necessidade de fazer alguma coisa, tipo assim, uma plantação, tirar o leite, tinha 2 vacas cuidadas pela Secretaria da Agricultura. Uma eles comeram na primeira semana, porque disse que índio não tomava leite, gostava de carne, né? Então assim, ó, mas é uma cultura, é deles, e nós, na época, eu trabalhei e resgatamos a cultura, e nós podemos sim trazer os índios para dentro do artesanato e colocar, porque sabe fazer bem. Eles são pessoas que têm, bastante conhecimento, né? E eles podem sim fazer parte também da nossa cultura, porque eles fazem parte da nossa vida. E vou te dizer, os primeiros índios chegaram através da Polícia Rodoviária Federal, que chegaram um casal com 5 filhos e foram colocados a primeira vez pelo policial rodoviário que fez aquela vila atrás da Polícia Rodoviária do Belvedere. Eles vieram para Torres, enganados no ônibus, pararam ali com fome e foram resgatados pelo policial rodoviário federal, e foi construída uma vila ali e depois foi transferido para aquela área lá que é bem maior, que eles possam viver melhor. Então, dizer para vocês que está amparado sim, e se eles quiserem, vão participar juntamente do nosso governo, tipo como artesão, e fazer ali os seus produtos e vender como qualquer artesão na cidade. Muito obrigado. Estamos chegando ao final, então. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para o GT Cultura Torres, que construiu essa carta a muitas mãos. Nós vamos convidar o candidato agora a assinar esse compromisso com a cultura de Torres. Convido a Débora a se aproximar aqui também, a Débora representando o GT Cultura Torres, para assinar. Uma salva de palmas aqui, então. Muito obrigado ao GT Cultura Torres, Kétina, Débora, Maria está aqui conosco também. Gente, muito obrigado, então. Mais uma vez, obrigado por esse espaço tão lindo e democrático de acolhimento. Muito obrigado.